amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Olá, Valmir! Tudo bem? Tudo bem, Laura. Olha, agora eu fiquei curioso. O que é que você tá lendo aí, hein? Olha, eu tô lendo aqui sobre doenças em cultivo hidropônico, Valmir. Você já ouviu falar? Sim, são doenças em hortaliças cultivadas na água, não é isso? É isso sim, Valmir. Na hidroponia, as hortaliças são cultivadas em um substrato inerte ou em uma solução composta por água e nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. Ou seja, a hidroponia é um sistema de cultivo que dispensa o solo e, com ele, uma série de doenças. As doenças de solo podem ser um sério problema, principalmente para os pequenos agricultores que não possuem muita área disponível para a rotação de culturas. Se você planta em uma mesma área por vários anos, o solo acaba infestado por pragas e doenças, e isso prejudica a produção. E você sabe, ouvinte, qual é a hortaliça mais cultivada em sistemas hidropônicos? É a alface, preferência nacional dos brasileiros para o preparo de saladas. A alface ocupa mais de 2/3 da área de cultivo em hidroponia e na outra parte temos agrião, rúcula, cebolinha, coentro e outras folhosas. Mas para garantir uma boa produtividade para a alface e demais folhosas em sistemas hidropônicos, é preciso tomar alguns cuidados para evitar doenças. Isso mesmo, Valmir. Se por um lado a falta de solo impede a ocorrência de uma série de doenças, por outro lado, mais tantas doenças podem acontecer se o produtor não fizer um bom planejamento e realizar medidas preventivas. E a principal doença da alface em sistemas hidropônicos é causada por um oomiceto, um micro-organismo semelhante aos fungos. O oomiceto Pythium é encontrado em locais com muita água e por isso adapta-se muito bem às condições da hidroponia. O sintoma mais visível do Pythium é a podridão das raízes. E quando ele se instala no sistema, é preciso fazer uma limpeza geral para a contaminação não afetar o próximo cultivo. É verdade, Laura. Se a água estiver contaminada, a produção no sistema hidropônico fica toda comprometida. E quem sai no prejuízo é o produtor. Vamos saber agora de que outras formas as doenças se instalam no cultivo hidropônico. Acompanhe a entrevista da jornalista Paula Rodrigues com o agrônomo Carlos Alberto Lopes, pesquisador da Embrapa Hortaliças. Um dedo de prosa. Quais são as formas de contaminação do sistema hidropônico pelos micro-organismos nocivos às plantas? O principal deles, como a gente está falando de água em hidroponia, é a água. Então a qualidade da água é essencial para se evitar essas doenças. Então eu não posso pegar uma água contaminada e fazer uma hidroponia com água contaminada. Normalmente os bons sistemas usam principalmente água ou filtrada ou água de poço artesiano, que são mais puras e normalmente não contêm esses patógenos, né? Então essa é uma das principais maneiras de entrar. Outra forma muito importante é através das mudas, né? Então as mudas, elas têm que ser produzidas sem nenhuma doença, porque quando leva para um sistema com muita água, e a água favorece as doenças normalmente, mesmo as doenças foliares, né? Então é importante que essas mudas sejam muito sadias. E também, como o sistema normalmente é protegido, evitar também rasgos na estrutura, rasgo no plástico, que pode entrar também doenças através de vento, principalmente fungos que são carreados através de vento. As condições climáticas são um fator de interferência sobre as doenças do sistema hidropônico? Sim, claro. O clima ele é muito importante em todo o sistema. E como a hidroponia é um sistema fechado, então o clima também é muito importante. Então, a alface, por exemplo, que é a cultura mais produzida dentro de sistemas hidropônicos, ela é uma cultura que não gosta de muito calor. Então, se eu faço uma estrutura com pé direito muito baixo, por exemplo, e num local onde tem muita insolação, eu tenho um ambiente muito quente. E esse ambiente muito quente normalmente favorece as principais doenças da alface,
que são aquela podridão de pítio e as podridões causadas por bactérias. Então a gente tem sempre que trabalhar preventivamente para fazer com que esse ambiente seja mais favorável para a cultura dentro do sistema do que para os patógenos que vão causar as doenças, né? Você teria alguma dica para o agricultor que deseja iniciar um sistema hidropônico para evitar a entrada de doenças? Sim, você falou a palavra-chave, é evitar a doença antes de tudo. Não deixar a doença se instalar e depois ter muita dificuldade para acabar com ela depois que ela está instalada. Então, dentre essas medidas preventivas, o planejamento que vai contar muito. Então, o planejamento do local de implantação do sistema, da construção em si, do material que é usado, que tem que ser de fácil limpeza, da qualidade da água, das variedades que vão ser plantadas lá dentro, das espécies que são plantadas lá dentro, do treinamento do pessoal, que tem que conhecer bem essas doenças para poder controlá-las mais no início possível, evitar a entrada de pessoas, de animais e evitar rasgos na estrutura. Tudo isso são medidas de planejamento que tem que ser feitas para evitar essa entrada do patógeno. Ou seja, evitando a entrada fica muito mais fácil. É a medicina preventiva, antes de tudo. E é aí que entra a necessidade de fazer uma boa higienização de todo o sistema. A regra funciona assim: entre um cultivo e outro é preciso fazer a troca da solução nutritiva e a desinfestação das estruturas de hidroponia. E se a doença entrar no cultivo, como controlar? Bom, vamos ouvir o pesquisador Ailton Reis, da Embrapa Hortaliças, sobre controle de doenças em hidroponia, que conversa com a jornalista Paula Rodrigues. Há diferenças no controle de doenças da parte aérea da planta e no controle de doenças da raiz? Com certeza. Os patógenos que ocorrem na parte aérea das plantas de cultivo hidropônico são praticamente os mesmos que ocorrem no campo. E nesse caso, você pode utilizar, quando disponíveis, quando existe produtos registrados no Ministério da Agricultura, você pode utilizar o controle químico. Então você pode fazer o controle químico. Enquanto que aqueles patógenos que atacam o sistema radicular, o controle químico geralmente não é eficiente ou não é viável economicamente. Então você já não pode utilizar o controle químico. Então tem que ser mais, o controle tem que ser principalmente de maneira preventiva. Em relação às doenças de raiz, se entra um micro-organismo nocivo, a perda total, então, do cultivo? Isso depende de alguns... Geralmente é total, mas isso depende de alguns fatores, como, por exemplo, existem algumas cultivares que são um pouco mais tolerantes, então, às vezes, você não tem essa perda total. Se a condição para ele se multiplicar também nesse sistema não for tão favorável, também você pode ter diminuição da produção, mas não perda total. Não é sempre que você tem perda total, mas em uma boa quantidade de vezes você pode ter perda total, sim. E o produtor encontra no mercado cultivares resistentes às principais doenças do cultivo hidropônico? Sim, existe, principalmente para a alface, que é a principal cultura que se utiliza em sistema hidropônico, existem algumas cultivares que são resistentes ao principal patógeno do sistema radicular em cultivos hidropônicos, que são espécies de pítio. Se você for olhar no catálogo das empresas de semente, existem algumas cultivares de crespa, de alface crespa, que são tolerantes a esse patógeno, e o grupo das alfaces lisas, a maioria das cultivares tem uma certa tolerância a esse grupo de patógenos. Agora nós vamos conhecer a experiência do extensionista rural Hélio Roberto Lopes, da Emater do Distrito Federal, que também é produtor de hortaliças hidropônicas. Ele conversou com a jornalista Francisca Cânovas. Fala, produtor! Quais são as doenças mais comuns na sua lavoura, nessa parte de hidroponia? Olha, a hidroponia a gente tem alguns problemas, a gente pode até definir assim por tipos, né? A gente tem alguns problemas que atacam o sistema radicular, a hidroponia é muito comum da Xerovitis e o pitium, é um problema sério. Eles são muito parecidos os sintomas, você tem que levar em laboratório para saber a diferença de um dos dois, mas o controle é similar. Você tem que fazer uma higienização de bancadas, aplicar produtos sanitizantes nas bancadas para eliminar possíveis contaminações e principalmente ter uma água de boa qualidade.
E, em sua opinião, quais são as maiores dificuldades no controle de doenças em cultivos hidropônicos? Olha, as maiores dificuldades seria a questão do substrato. Você tem que escolher um substrato de confiança, né? Porque pode ter contaminação em algum lote. Então você tem que ter um sistema de higienização de bandejas de produção de mudas muito eficiente. E principalmente também da higienização das bancadas e de todo o sistema, né? Os reservatórios, as bancadas, de tempo em tempo você tem que fazer a higienização para reduzir a população desses patógenos. E o senhor teria alguma dica para o produtor que deseja garantir a sanidade das hortaliças cultivadas em hidroponia? Bom, a primeira coisa é ter uma condição de higienização de bandejas para a produção de mudas. Ou ele usa a espuma fenólica, que é um tipo de substrato estéril, né, que já vem sem contaminação, que é um sistema de produção, né, ou ele tem bandejas que possam ser higienizadas, né, não usar a tradicional bandeja de isopor, que ela não permite uma higienização muito eficiente. E lá na parte de produção de mudas, a higienização constante das bancadas, isso pode ter produtos comerciais no mercado que pode ser utilizado, tanto o hipoclorito de sódio quanto o ácido peracético, são duas substâncias que são indicadas para a higienização da bancada. No caso do hipoclorito, ele vai usar aí, 1 grama de cloro ativo, né, por litro, e o ácido peracético aí 1 ml por litro para fazer a higienização das bancadas e do sistema de retorno, né, de reservatório, de solução nutritiva. Ele também deverá, se as bancadas deles for bancada coletiva, a cada 30 dias ele tem que trocar a solução, lavar todo o sistema e repor a solução nutritiva. Fazendo isso, ele já vai reduzir bastante o problema de doença. Outro problema muito comum para quem está iniciando a hidroponia é o adensamento. O pessoal coloca muita semente para fazer as mudas. Então tem que ser uma quantidade que não vai ter muita competição e causar microclima favorável, né? No caso de ruga, a gente usa em torno de 10 sementes para cada célula, agrião em torno de 5 sementes por célula e alface apenas 1 semente por célula. Fazendo isso já vai reduzir bastante os problemas que possa vir infestar de doença hidroponia. Amigo ouvinte, se você quiser investir em hidroponia, ouça a dica do Dr. Ailton. Pitacos da hora. Eu acho que a principal dica que eu daria é que ele tem que pensar no manejo de doença desde quando ele está planejando a cultura. Ele não pode deixar para manejar a doença depois que ela já entrou na cultura. Então ele tem que pensar, como a gente já falou, na qualidade da água, na qualidade da muda ou da semente que ele for utilizar e, principalmente, ele evitar a contaminação do sistema em todos os períodos, em todas as etapas de manejo da cultura. Então ele tem que estar sempre pensando em controle o tempo todo. Então essa seria talvez a principal dica. Ouvinte, se você quiser saber mais informações sobre o controle de doenças em hidroponia, pode ligar para a Embrapa Hortaliças em Brasília, o DDD é 61 e o telefone 3385-9110. Não conseguiu anotar? Eu repito para você. O DDD é 61 e o telefone é 3385-9110. E se preferir, você pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita. 0800 646 1160. E o Prosa Rural de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo, pessoal. Até mais. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Paula Rodrigues. Edição, Francisca Cânovas. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Hortaliças.